Bom, vamos falar, o Major Olímpio tá aí, ô Garrafa? Tá aqui com imagem, com tudo. Tá aqui, mas Bom dia, também falhou Datena. com a gente ontem. Meu amigo Datena, sou muito grato a você, Datena, mas ontem deu cano na gente também, o Major Olímpio. Não, É não só dei virar não, Datena. político, só o cabra virar político, o cara já começa a entrar no esquema de político. Da velha política, ou sei lá, política nova. Me deu o maior cano, nunca deu um cano em mim o Major Olímpio. Virou político, já começou a dar cano em mim. Logo, 11h30 da manhã, o Garrafa falou assim, ele tá num call. Eu falei, o que é isso, Garrafa? Primeiro você precisa aprender a falar português, para depois falar call. Major, bom dia, como vai o senhor? É um prazer falar com o senhor, como sempre. Major, é aquela pergunta de sempre, né? O que é que tá pegando, né? Boa parte das pessoas que ajudou o Bolsonaro a se eleger, não digo boa parte, mas alguns, não digo que se tornaram inimigos, mas não se sentiram acolhidos em suas ideias, principalmente pelo presidente da República. Agora, que briga é essa sua com o Bolsonaro, Major Olímpio? Bom dia, é um prazer falar com você. Sei que eu considero um dos amigos que eu tenho aí na política, graças a Deus. Muito bom dia. Independente, Bom dia, Datena. independente de político ou não, Longe você de sabe que querer eu sou seu amigo. Longe de querer dar um cano. Não, eu tava Ontem brincando, isso foi brincadeira. Eu estava num programa do interior, aí e o teu colega não me deixava sair do ar, e eu dizendo que eu precisava entrar. Então, Onde ele em é? respeito, Da Record, em da respeito Globo. ao colega lá, ele ficou me segurando. Mas, Datena, não está pegando nada, não. A questão minha com o Bolsonaro, nós tivemos um rompimento de ordem pessoal quando o Bolsonaro me pressionou para que eu retirasse assinaturas da CPI Lava Togas, que era para apurar condutas do Supremo, e retirasse pedido de impeachment que eu tinha entrado contra o Toffoli, presidente do Senado. Logicamente, naquele momento existia uma aproximação dele, logicamente, em defesa Major, de foi boa o senhor falar isso aí. Foi num bom momento. Por exemplo, o Toffoli impediu que fizessem buscas no gabinete do senador Serra lá em Brasília. Ou aí em Brasília, não sei onde você está. Se estiver em Brasília, aí em Brasília. E o Toffoli mandou suspender a comissão de impeachment do nosso Witzel, que parece cometeu faltas graves em relação à saúde. Parece não, né? A Secretaria de Saúde dele, Deus me livre e guarde. Tá igual a do Cabral, tá igual a do Pezão, tá igual a dos Garotinhos. O cara encontraram 9,5 milhões dentro da casa do secretário, que ele afastou o secretário depois de irregularidade, depois de um cara da Secretaria de Saúde ser preso, ele afastou o secretário, botou debaixo das asas dele e botou numa comissão para fiscalizar fraudes no governo dele, um cara que estava acusado de fraude. E depois encontraram 9,5 milhões dentro da casa do Cabra. O Cabra foi preso. E aí o Toffoli agora, o Toffoli que é o ministro que eu gosto, ele gostava da gente desde a época da equipe do Luciano do Vale, me falou isso. Mas já é a segunda decisão dele, que haja equilíbrio entre os poderes, nada demais. Tudo bem, mesmo porque o princípio básico da democracia é que haja equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Agora, equilíbrio a ponto de você proteger demais quem precisa ser investigado, aí acho que passa da bola. Esse negócio de acabar com a comissão de impeachment do Witzel, ou impedir a comissão de impeachment do Witzel, me parece usar o extremo da lei a favor de quem precisa ser investigado. A questão do Serra, a mesma coisa, e daí por diante. Se político começar a ter benesse assim, nós nunca vamos passar esse país a limpo. Eu estou errado, Olímpio? Não, é difícil realmente, Datena. E nesse momento lá, eu disse até ao presidente na época, mais de uma vez, olha, não me peça a única coisa que eu não posso te entregar. Nós fizemos uma campanha dizendo, nós vamos para cima no combate à corrupção, doa quem doer, a lei vale para todos. Ele saiu me arrebentando, até porque eu não tenho condição de brigar contra a força do presidente da República.
Isso, então nós tivemos uma ruptura de ordem pessoal, isso foi 21 de agosto, de lá para cá nunca mais troquei uma palavra com o presidente, nem ele comigo. Mas, Datena, tudo que é pro Brasil... Você é macho, viu? Não é à toa que o cara foi linha de frente de polícia. Por isso que eu gosto do Olímpio. Você brigar com o presidente da República não é a coisa mais fácil do mundo, não. Você pensa que é a coisa mais simples do mundo você discutir com o presidente da República? O cara tem informações que ninguém tem. Apesar dele reclamar que não tem, ele tem. Entendeu? Então ele tem o poder da máquina do governo atrás dele. O cara discutir com o presidente da República, eu posso até não concordar com o Olímpio em algumas coisas e tal, mas que o cara é macho pra caramba, é macho. Que ele enfrentou e nunca mais falou com o Bolsonaro, não foi? Não, o sentido não foi nem do enfrentamento, Datena, mas depois de 42 anos que eu ingressei na polícia, e a gente dizendo todo dia, olha, vamos fazer o que é certo, vamos fazer a lei é para todo mundo, a lei não tem ressalva. Eu tomei essa bordoada, acabou. Eu não tenho força para seguir na briga, como você falou. O presidente, ele tem um amplo apoio da população, me desgasta demais, muita gente me chamando de traidor. Eu até desisti completamente de sonhos políticos para frente, vou cumprir meu mandato, não sou traíra com nada, eu rezo todo dia para que o presidente volte a se alinhar com os princípios que nós defendemos. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, é necessário se fazer uma CPI, sim. Quem avalia ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Datena, desde 1950 que tem a lei do impeachment, nunca se abriu um processo de impeachment contra o ministro do Supremo ou o Procurador-Geral da República. Sabe por quê? Porque está sempre o Senado e o Supremo assim, ó, não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. Então, é exatamente esse jogo combinado. E eu fui arrebentado pelo presidente exatamente porque eu e mais alguns senadores, inclusive senadores que estavam no PSL comigo, assinaram a CPI Lava Togas. Eu estava junto com o Alessandro Vieira propondo a CPI, continuo propondo a CPI, continuo querendo se fazer esses impeachments. Olha, depois que o Supremo saiu da condição de guardião da Constituição, de interpretar a Constituição, e eles passaram com esse ativismo judicial a fazer lei, porque agora o Supremo só não diz se é constitucional ou não. Depois que passou a ter gravação ainda pela televisão, os caras adoram o eco da própria voz. Então eles fazem aqueles votos de 3, 4 horas, porque tem transmissão direta. O cara resolve de forma monocrática, que é o que a gente estava pedindo na CPI. Uma decisão monocrática do ministro segura 5 anos uma interpretação, porque daí ele também não põe em pauta. 5 anos, uma decisão, uma canetadazinha dessa daí. Então, tudo que nós queremos é que também o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é quem interpreta a Constituição, também tenha respeito à própria lei, porque a sociedade não aceita mais isso. Agora, quem elegeu o Bolsonaro foi o povo. E quem ajudou a eleger o Bolsonaro foi gente como você. Não é? Foi gente que acreditava que o presidente da República não fosse adotar a famosa política do toma lá da cá, que ele chama de velha política. Mas ele se unindo a Roberto Jefferson, a Valdemar, a caras aí que têm um histórico questionável, inclusive judicialmente e tal, formou-se, ao invés de Centrão, o Blocão. Né? Agora, tudo tem nome aqui é o Blocão. Você acha que o presidente da República está se alinhando a quem não devia aliar? Porque o Bolsonaro, você pode falar tudo do Bolsonaro, mas ladrão ele não é. Né? Eu também gosto do presidente, é difícil alguém falar isso, porque os caras têm medo de serem patrulhados. Eu gosto do presidente, mas também não falo com ele há mais de 3, 4 meses. Eu deixei de falar com o presidente da República, inclusive não faço mais entrevistas com ele já há algum tempo, entendeu? Eu repito que eu só fiz entrevistas com o Bolsonaro de interesse público. As 2 últimas que eu fiz, ele tinha caído, bateu a cabeça no banheiro e perdeu a memória, e ninguém sabia isso. Quando eu fiz a entrevista e ele falou
as pessoas que foram furadas no meio político ficaram pés da vida, porque nós tivemos um presidente da República que não sabia quem ele era durante 2 horas. E ele falou isso para mim. Quando o Irã atacou os Estados Unidos, era simplesmente ameaça de uma terceira guerra mundial, ou pelo menos de uma guerra que envolve a geopolítica aí, num dos pontos mais terríveis que há de conflitos, que é o Oriente Médio. Eu entrevistei o Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. Ele é amigo do Trump. O Irã ataca os Estados Unidos. Você vai ouvir quem? Minha avó? Vou ouvir o presidente. E aí teve até algum imbecil que falou que era porta-voz do presidente. E até para proteção do próprio presidente da empresa que eu trabalho, eu resolvi não falar mais com o Bolsonaro. Resolvi... porque a Band tem 700 caras para falar com o Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu deixei de gostar do Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que eu tenho que pensar do jeito que ele pensa e nem tem que ser amigo dos amigos dele. Entendeu? Isso não me faz um cara independente. Então, tem muita coisa que eu não concordo com o Bolsonaro. Tem algumas que eu concordo, mas muita coisa que eu não concordo. Né? Já falei para ele que esse negócio de ficar brigando com a imprensa é uma bobagem desgraçada. Eu estava certo, que ele parou com aquela entrevista da grade, parou de atacar a imprensa toda hora e melhorou. A ação do país parece que está entrando no rumo certo. Porque se ele tem razão, não precisa ficar brigando. Ele é o presidente da República. Ele já tem um poder absoluto aí, que deveria ser fiscalizado pelo Senado. Né? A principal função do Senado é essa. Mas essa aproximação do presidente da República com o chamado blocão não leva você a pensar que ele está fazendo aquilo que ele não disse durante a campanha, o Olímpico? Ele está se aproximando da velha política do toma lá da cá, porque esses caras não estão perto do Bolsonaro para defender e aprovar emendas e projetos e coisas parecidas que venham da presidência da República de graça, né? Os caras são conhecidos pelo famoso toma lá da cá que o Bolsonaro queria evitar. Isso já está acontecendo, Major? Está acontecendo sim, Datena. E até dizer, eu rompi pessoalmente com o Bolsonaro, mas sou o cara que mais defende os projetos do governo lá dentro do Senado, porque comigo você me conhece há muitos anos, eu sou 0800. Comigo é de graça, não precisa me dar emenda, não precisa me dar cargo, não preciso nem sair na foto junto. Então, eu não confundo as coisas. Agora, o presidente começou muito bem. Ele escolheu os 22 ministros dele. Escolheu sozinho, no peito, desafiou todos os partidos, diminuiu de 29 para 22 ministérios e segurou essa bronca mais de um ano. Agora eu vejo que ele está mal assessorado e preocupado com votações dentro do Congresso, e não deveria, Datena, não deveria mesmo, porque ele deu cargo, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar. Sabe por que um partido pegou esse fundo? Porque tem 58 bi de dinheiro. É mais do que o orçamento da maioria dos estados brasileiros. Sabe por que pegaram o Departamento Nacional de Obras contra a Seca? É para dar dinheiro no Nordeste. É mais do que a saúde antigamente, que agora a saúde está recebendo uma injeção muito grande por causa da pandemia, mas a saúde, que tinha problemas seríssimos, inclusive de corrupção, era 130 bi ou coisa parecida. Eu não sabia que o Fundeb tem tudo isso aí. 58 bilhões. E a aproximação do Bolsonaro com o Sudeste, é claro, que se deve à eleição de 2022, porque lá ele não tem muita entrada. Parece que está começando a ter, depois que ele pegou a obra do Lula e transpôs lá o Rio São Francisco, ele parece que já está melhorando a condição dele no Nordeste. Mas também o Lula merece, que o Lula pegou o Bolsa Família do Fernando Henrique e disse que era dele. Então, mas você acha então que está acontecendo um toma lá da cá, Olímpio? Tá, esse negócio é muito ruim, e é ruim para nós. O Bolsonaro mesmo, nós tivemos um evento, nós tivemos aí uma entrevista contigo na pré-campanha, quando você fazia o programa no domingo. Em que ele disse, se for para votar, se for para ter toma lá da cá, não vota em mim, eu não quero a velha política. Eu tenho certeza que de coração ele não quer. Ele está sendo induzido
pela assessoria dele, a entrar nessa. Olha, você precisa segurar isso para a gente votar. Você precisa dar cargo para os caras, porque daí eles não vão votar um processo de impeachment contra você. Hoje, Datena, não tem condição de se fazer um impeachment contra o presidente. Primeiro, você não tem um fato concreto. Você não tem um fato concreto. Segundo, você não tem apelo das ruas. Até pela pandemia não tem ninguém na rua. Quem quis fazer zona ter na medo, rua... né? Ele não, o que você está querendo dizer é que ele não precisava ter medo de impeachment De e jeito fazer nenhum, tudo o que ele não Datena. quer. Datena, o Congresso está votando todos os projetos dele, Datena. Você não sabe lá no... Quando você vê uma votação, você não sabe mais quem é a oposição, quem é a situação. Porque nós estamos votando tudo. Essas votações remotas, nós votamos mais de 60 projetos de interesse do governo. Nunca o Congresso votou tanto. A gente trabalha todos os dias, vota os projetos. Então, seja projeto para a saúde, seja para a economia, auxílio para as pessoas, que você tanto orienta as pessoas como sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Tudo isso. E foi projeto lá, inclusive projeto dos próprios parlamentares, não foi do governo, não. E nós estamos lá o tempo todo. Então, assustaram o presidente e acabaram fazendo com que ele fizesse essa expansão de cargos. Isso acaba mal, Datena. Ninguém está ali. Onde está acontecendo e como está acontecendo isso, toma lá da cá, o Olímpio, Olha, da eu vou te dar um política. exemplo. Por exemplo, esses próprios fundos que eu falei, a FUNASA, o desenvolvimento escolar, obras contra a seca e tantas outras áreas que já foram aparelhadas, né? Por enquanto está no toma lá. O Dakar é a consequência da votação, mas o Bolsonaro já teria essa votação de graça. Agora, por exemplo, o que eu disse lá... Você acha que é possível, Olímpio? Você acha que é possível? Isso aqui não é República Federativa do Brasil, nunca. Aqui é um parlamento disfarçado e sem regras de parlamento, com essa história do toma lá da cá. É possível o cara governar sem fazer isso que o presidente está fazendo, adotando do que você chama de velha política? É possível ele governar? Eu também ele acho governou, que o presidente ficou... eu também acho que ele exemplo. ficou assustado com uma série de situações e começou a fazer aliança com o que ele não queria. Ele foi mal orientado, essa é a minha opinião. E, de repente, está praticando aquilo que ele não pregou durante a campanha política. O maior exemplo que eu digo que não dá para administrar sem o toma lá da cá se chama Jair Bolsonaro, ano de 2019. Ele fez um ano, e o ano mais difícil, Datena. Nós votamos a Previdência, que era mais difícil, sem tomar lá da cá. Foi no peito e na raça. Nós tivemos um momento muito difícil, que foi a assunção dele, a própria consolidação dessa estrutura de governo, até mudança de COAF, que foi errado, etc., mas ele teve e votou. Sabe, nós fizemos a maior mudança da Previdência na história do Brasil. Nós tivemos 4 mudanças previdenciárias da Constituição para cá. A mais forte dele, a que mais impactou, foi essa do Bolsonaro. E no peito e na raça, e sem tomar lá da cá. É que as mosquinhas varejeiras ao redor querem fazer o toma lá da cá. O cara gosta de se sentir importante, dando cargo. É uma coisa horrível, dando emenda. Agora mesmo para a saúde, né? Foi oferecido 30 milhões de reais para senadores e eu recusei. Eu estou dizendo aqui que eu recusei 30 milhões para distribuir aleatoriamente de verba do Covid. Verba do Covid. Não vou dizer que foi o da cá, porque os senadores não foram obrigados a dar nada ainda. Mas você pega a verba do Covid. Olha a seriedade disso. Mas ninguém recebe nada de graça. Uma hora chega a conta. Entendeu? Então você veja bem. Pergunta depois se o seu amigo Cajuru, ele está possesso com isso. Eu disse, não, eu falei, é para os 81 senadores? Claro que não. Então eu não aceito. Tem município que não tem nenhum caso de Covid que recebeu 3 milhões de emendas. Então foi dado 30 milhões, olha bem, 30 milhões para distribuição aleatória pelo senador, 10 milhões pelo deputado e, vou dizer mais um agravante, nós estamos no Brasil, no jeitinho brasileiro.
sem licitação, porque é verba específica do Covid. Pode mandar direto e o município ou entidade gasta direto. Então, Estado de você vê emergência. só. Estado de emergência. Quantas vezes a gente não viu, você não era nem político, nem pretendia ser, mas quantas vezes a gente não viu políticos que usavam estado de emergência? Os caras tinham uma licitação, tinha 3 empresas interessadas em projetos públicos que fossem de verdade mesmo, para ajudar o governo, ganhando, mas ajudando o governo. Eles enrolavam de uma forma tal a licitação que aí entrava no estado de emergência. E no estado de emergência você contrata quem quer, gasta o que quer e faz o que quer, que é o estado que nós estamos agora, porque fomos obrigados a entrar no estado de emergência por causa da pandemia. Quando surgiu a pandemia e disseram a primeira vez estado de emergência, eu falei, olha, eu não sei como é que vai ficar essa verba na mão de político. Eu não achei que, dada as mortes que a gente iria observar, a falta de emprego que a gente iria observar, os caras fossem meter a mão no pote, mas estão metendo a mão no pote muito, o que é pior, viu, Olímpio? Isso é que é pior. 2 perguntinhas, Bas. Vamos lá. Existe a possibilidade, comentou-se a possibilidade que você pode deixar o PSL. Eu acho que é muito mais gente que quer que você deixe o PSL do que vontade sua de deixar o PSL, porque você, mesmo estando num partido, você não admite coisas que não sejam corretas, né? Se o partido não age corretamente, você vai lá e tenta corrigir o rumo da história. E você também não nasceu no PSL. Agora, você é um quadro importante do PSL. Existe probabilidade de você deixar o PSL ou não? Existe sim, Datena. Eu estou avaliando muito isso, porque houve uma sinalização com o segmento do PSL agora de reaproximação, de juntar tudo com o pessoal que era do PSL e o próprio presidente, que saíram arrebentando o partido, os filhos do presidente, e houve uma aproximação lá pelo vice-presidente do partido, que teria sido um dos filhos do Bolsonaro, o líder do partido na Câmara. E eu disse simplesmente, se isso acontecer, tchau, queridos. Eu tenho vergonha na cara, Datena. As pessoas, os caras saíram xingando o partido, ofendendo a gente, ofendendo a moral. É grande a chance me parece que isso deu uma estancada. É grande a chance do Bolsonaro se aproximar de novo do PSL? Olha, eu tenho visto que está um pouco mais difícil isso, porque nós do PSL aqui em São Paulo, nós de forma uníssona dissemos, não aceitamos isso. E não significa uma ruptura política, porque nós já votamos a maioria dos projetos deles. Eu só não quero aquela situação, me ofendeu demais. Então, não dá, não vou sair dando risada na foto, não quero aproximação, não estou precisando de evento, não quero... É o caso, por exemplo, da Joyce, né? Que a Joyce foi arrebentada em rede social. Pois destruíram. Eu não sei se ela toparia uma aproximação com o presidente de novo, não sei. Eu duvido, porque ela foi muito arrebentada nesse processo todo, de forma muito vil, atacando. Você não pode atacar a honra, atacar as pessoas, você pode até debater dentro de um campo político, Datena. A contrariedade é da democracia. Agora, quando se passa para as ofensas, claro, esse gabinete do ódio atacando, é muito ruim. É mais fácil, muito mais legal uma derrota com honra do que uma vitória sem ela, não é? Essa é uma frase típica de um ditador, mas que atribui essa frase ao Napoleão, mas ela é bem colocada. É melhor você perder com honra do que você ganhar uma disputa e ofendendo alguém e vencer sem honra. Como última pergunta, meu grande amigo Major Olímpio, que me deu o cano ontem pela primeira vez, sinal pelo amor de Deus, Datena. Me abandonou no meio da ribanceira. Pelo amor de Deus. Sinal que já está virando político. Major, tô brincando, Major, pô. Deus do céu. Olha, como é que o senhor avaliou a derrubada das contas aí nas redes sociais dos bolsonaristas? Muita gente diz que isso é cercear a liberdade de imprensa. Há quem diga
que é coibir alguns crimes que são praticados, inclusive contra a honra. A Joyce e o senhor mesmo foram vítimas disso. Olha, Datena, muito embora eu seja o cara mais atacado hoje pelo gabinete do ódio no estado de São Paulo, tudo tem o seu limite. E você veja bem, não dá para você fazer uma distinção se alguém está atacando o Lula ou se é alguém do Lula atacando o Bolsonaro. A lei é para todos. Essa derrubada e da forma que foi, esse inquérito é um dos motivos que eu pedi o impeachment do Toffoli. Um dos motivos que você não pode abrir um inquérito em que você tenha a mesma pessoa faz o papel de quem está apurando, de quem vai denunciar pelo Ministério Público e de quem vai julgar. Não pode dessa forma. Então, uma coisa seletiva, ela pode acontecer para todo mundo. Então, eu não vejo de forma própria você derrubar as redes sociais e só de determinado grupo. Agora, eu não conheço o teor das investigações. Eu não conheço o que essas pessoas podem ter feito ou deixado de fazer. Mas, de qualquer forma, a liberdade de expressão ela precisa ser garantida sempre. Meu amigo Major Olímpio, apesar de ter me abandonado na entrevista de ontem, eu considero você um grande irmão, um amigo, um companheiro, um camarada. Então, companheiro não, esse negócio de companheiro já foi, já era. É amigo mesmo. É amigo mesmo, né? E um grande abraço ao nosso irmão Jorge Cajuru, que o Cajuru ele chega a ser muito engraçado, viu? O Cajuru, ele chega a ser gozado demais. Quem não convive com o Cajuru não sabe como o Cajuru é engraçado. É uma figura tão engraçada e séria ao mesmo tempo, e honesta ao mesmo tempo. Mas ele é firme, cara que não liga pra grana, ele não liga pra grana e é justo, de é jeito nenhum, decente, é zero. honrado. Foi talvez um dos maiores amigos, que eu não gosto de falar melhor amigo, porque aí os outros amigos ficam chateados, mas o Cajuru é quase um irmão para mim. Então, o Cajuru é gozado demais. Você deve estar sabendo da última dele. Depois a gente conversa particularmente sobre isso. O Cajuru é muito interessante você falar com o Cajuru, viu? É muito interessante. Ele fez uma pequena cirurgia, nada de mais importante, mas eu não sei se a gente falou, depois a gente conversa sobre isso. Major Olímpio, você está sabendo, né? Você já está sabendo. Contou? Pois é, pena que a gente não pode contar aqui. Mas o Cajuru é muito engraçado. Né? Um abraço grande, Olímpio. Um abraço, irmão. Um abraço. Bom dia para você, irmão. Bom dia para você.